Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver diodo Schottky, entendendo o tempo de recuperação. Nesse tutorial eu vou falar sobre o tempo de recuperação, um fenômeno importante para os semicondutores. Vou explicar por que ele ocorre e como minimizar os seus efeitos nos transistores. Vamos ver por que o diodo retificador 1N4007 perdeu a luta para o diodo Schottky 1N5819. Vamos lá? O gráfico da figura mostra a banda de energia de um elemento. Quanto mais alta estiver a banda, mais energia deverá ter o elétron para povoá-la. A camada em amarelo é a camada de valência. A região em laranja é a banda de energia chamada de condução. Para que haja condução da eletricidade, essa banda de energia deverá estar cheia de cargas elétricas, normalmente elétrons. No condutor, a banda de energia se confunde com a banda de valência, então possui elétrons livres povoando essa zona, o que permite a passagem da corrente elétrica facilmente. No isolante, a banda de energia está muito alta em relação à banda de valência. Assim, as cargas elétricas não conseguem circular por esses elementos. No semicondutor, essa banda de energia fica a um nível um pouco mais alto do que os condutores. Assim, normalmente não tem cargas elétricas responsáveis por conduzir a corrente elétrica. O semicondutor mais usado hoje em dia é o silício, que possui 4 elétrons na camada de valência, formando uma estrutura cristalina firme. Os elétrons ficam presos nessa estrutura. O semicondutor normalmente se comporta como um isolante. Mas, quando recebe energia externa, os elétrons conseguem invadir a região de condução, tornando o semicondutor um condutor. Na figura, a energia extra é o calor. Se um semicondutor for enriquecido com um átomo com 5 elétrons, vai sobrar um elétron nessa estrutura. Esse processo é chamado de dopagem. Esse elétron livre irá povoar a região de condução e agora o silício enriquecido se torna um bom condutor. Esse tipo de semicondutor é chamado de cristal tipo N. Quem conduz a corrente elétrica? Os elétrons livres, por isso esses elétrons livres são chamados de condutores majoritários. Eles serão os responsáveis pela condução da corrente elétrica no cristal tipo N. No cristal tipo P, o silício é enriquecido com um átomo com 3 elétrons na camada de valência. Assim, a nova estrutura vai ter elétrons a menos. Vão aparecer buracos com falta de elétrons na estrutura. Esses buracos são chamados de lacunas. Quem conduz a corrente elétrica agora? As lacunas. Por incrível que pareça, as lacunas funcionam como cargas elétricas positivas, pois elas permitem que os elétrons livres passem pela estrutura, pulando de lacuna em lacuna. Então, agora podemos dizer que a camada de condução está cheia de cargas positivas, que essas são as cargas majoritárias. Elas serão as responsáveis pela condução da corrente elétrica no cristal tipo P. Ao juntar dois cristais, um P e outro N, acontece uma recombinação das cargas. As cargas negativas do cristal N pulam para o cristal P, preenchendo as lacunas que são as cargas positivas do cristal P. Com isso, a energia do cristal P aumenta, formando uma barreira de energia. Essa região é chamada de barreira de depleção. Essa junção do cristal é chamada de diodo. O lado do cristal tipo P é o anodo e o lado do cristal tipo N é o catodo. Ao ligar o diodo a uma fonte de energia elétrica com o positivo da fonte ligado no anodo e o negativo no catodo, se a fonte fornecer energia suficiente ao diodo, isso irá empurrar a energia da barreira de depleção para baixo. Com isso, as cargas negativas da fonte conseguem entrar no cristal tipo N. Essas cargas passam pelo cristal e cruzam a zona de depleção e conseguem passar pelo cristal tipo P, pulando pelas lacunas, até completar o circuito. A energia que a fonte deverá fornecer é de 0,7 volts para o diodo de silício. Note que no cristal tipo P, as cargas que percorrem o cristal são as cargas negativas e não as cargas positivas, as lacunas, que são as cargas majoritárias. Assim, disse que a corrente elétrica no cristal P é devido às cargas minoritárias.
Eu estou focando a explicação no movimento das cargas negativas, mas o mesmo ocorre para as cargas positivas. Olhando pelo lado da energia, é melhor pensar na corrente elétrica como o fluxo de cargas negativas, os elétrons livres. Na polarização inversa, o negativo da bateria é ligado do anodo, cristal positivo, agora ganha energia da fonte externa e aumenta ainda mais a barreira de depressão. Então os elétrons não conseguem mais vencer a barreira. Mas agora vem o detalhe que eu quero mostrar, algo fantástico. Note que no exato momento que a barreira está sendo erguida, os elétrons presos às lacunas do cristal tipo P continuam a fluir pelo circuito, mesmo depois da inversão da polaridade. Então, por algum tempo, haverá corrente circulando, mesmo com o diodo inversamente polarizado. É exatamente esse tempo que é chamado de tempo de recombinação das cargas. É o tempo para esvaziar o cristal P. Esse é um tempo muito curto que faz a diferença entre o diodo Schottky e o diodo retificador comum. Esse tempo é chamado de Reverse Recovery Time, TRR. E os valores típicos para um diodo Schottky é da ordem de 1 nanosegundo, muito rápido. Para o diodo N4007, esse tempo fica em 30 microsegundos, ou seja, é igual a 30.000 nanosegundos, 30.000 vezes maior do que o diodo Schottky. Mesmo os retificadores rápidos, como o F4007, têm o tempo de recuperação ao redor de 100 nanosegundos, ainda assim muito maior do que o diodo Schottky, mas já permite que sejam usados em circuitos de fontes chaveadas ao redor de 100 kHz. Note que quanto mais rápido descarregar as cargas, melhor. Como a junção base-emissor de um transistor é um diodo, então o transistor também tem o defeito do tempo de recuperação largo. Por isso, eles não são usados em altas frequências. Por isso, os circuitos de potência de inversores e conversores devem dar preferências aos MOSFETs. Note que, em alguns circuitos, uma resistência é colocada em paralelo com a base do transistor. Essa resistência é para facilitar a descarga das cargas ao desligar o transistor. Isso porque, se não tiver esse caminho para descarregar essas cargas, no próximo ciclo de ligar o transistor, o circuito que liga deverá perder parte do tempo descarregando a base para depois ligar o transistor. É como se tivesse um capacitor carregado dentro do transistor. Veja na figura a estrutura interna do transistor Darlington TIP 127PNP. O fabricante já coloca essas resistências internas ao transistor, facilitando a sua vida. No transistor, o tempo para ligar e desligar é chamado de switch time. Agora você já sabe o que é tempo de recuperação, que complica tanto a vida dos retificadores convencionais em altas frequências. Você também já sabe que esse tempo de recuperação também existe nos transistores. Então, você de agora em diante vai sempre colocar uma resistência em paralelo com a base dos transistores de junção, usados em circuitos de chaveamento. Mais uma nota do professor Bairros para o seu caderninho. Vai anotando. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!